Fala galera, começando aqui mais uma aula de biologia. Para estar antenado nessa aula, você precisa relembrar um pouquinho do que a gente já tem visto desde que a gente iniciou a unidade 2. A gente está falando sobre a citologia como um todo. Falamos da presença, da existência de dois tipos celulares, células procariontes e células eucariontes. Falamos das estruturas citoplasmáticas, da membrana citoplasmática, das suas variadas funções, como elas estão e como elas funcionam dentro dos organismos, né? Sejam eles unicelulares ou pluricelulares. E aí, desde a aula anterior, nós estamos falando sobre as organelas citoplasmáticas, né, professor Jefferson? Isso. Todas as organelas citoplasmáticas, suas características, suas propriedades, suas funções, a importância e, sempre estamos relatando aqui as diferenças entre as organelas citoplasmáticas em células animais e células vegetais. Verdade. Então vamos embora, sem perder mais tempo. Aula 24.1 no quadro. Olha lá. Aula 24.1. Estruturas citoplasmáticas, parte 2. Por quê? Porque na aula anterior nós já falamos sobre algumas estruturas, né? O retículo endoplasmático liso, o rugoso, né? Falamos da estrutura do citoplasma, certinho? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o complexo golgiense, sobre os cloroplastos, as mitocôndrias e vamos falar sobre os aspectos gerais dessas mitocôndrias, ou dessa mitocôndria. Tudo bem, galerinha? Na imagem aí, acima da aula 24, você tem uma célula vegetal ou uma célula animal? Muito bem, célula animal, né? Então, na mente de você já deve estar ali esse olhar diferenciado. O professor Jefferson destacou numa das aulas que a presença da parede celular na célula vegetal, ela já dá uma característica toda diferenciada, né? Que é aquela que eu até mencionei, que parecia um caixãozinho, né, Jefferson? É verdade. É aquele mais alongadinho, parece também aqueles cristais antigos, né? Isso mesmo. Tá bom? Cristais antigos é ótimo. Cristais, poxa. Simbora! Complexo golgiense. Galera, esse carinha aqui foi muito importante, Camilo Golgi, que foi a partir dele, era um citologista, né? A partir dos estudos deles, em 1898, ele então fez essa compreensão mais aprofundada do complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tá bom? Ele verificou que em certas regiões com citoplasma celular se coravam com sais de ósmio de prata. E aí ele imaginou que ali deveria existir algum tipo de estrutura posteriormente confirmada pela microscopia eletrônica. Então, olha lá. Vocês são alunos do primeiro ano, né? E a gente lembra vocês um seguinte aspecto, que existem a microscopia óptica, a microscopia eletrônica e a microscopia de varredura, né, professor? Isso. Então, essa eletrônica aí de varredura são aquelas que potencializam muito, tá? Aquele microscópio óptico é aquele que é usado em laboratório, utilizado também em algumas escolas, né? Que você utiliza para verificar algumas estruturas, né? Mas outras realmente precisam aguçar muito mais esse aumento, né, da imagem, tá bom? Então, ela permite isso. Tudo bem? Perfeito. Complexo golgiense. O aparelho de Golgi está presente em praticamente todas as células eucariontes e consiste de bolsas membranosas achatadas, ou também denominadas são empilhadas como pratos. Então a morfologia delas, né, como elas se encontram, são morfologias que parece que ela está sendo achatada de baixo para cima, achatada no seu centro. E aí ela fica soltando, eliminando vesículas nas extremidades dessas membranas, dessas bolsas. É uma característica bem marcante dessa organela, né? Que é essa formação de vesículas, que a gente vai ver durante a aula, que vai ser importantíssimo em todos os processos, em todos né? os processos. É que nos livros, o complexo golgiense, assim, retratam
amadurecimento de tudo que é sintetizado na célula. Tudo que é sintetizado na célula, os livros trazem como amadurecimento. O que a gente tem de amadurecimento? Dar atividade biológica a determinados componentes químicos que a célula produz, na síntese, seja síntese proteica ou síntese lipídica. E aí eles falam de compartimentos, porque o que são esses compartimentos? Passa aqui, deixa eu ver se eu pode passar. Complexo Golgi, volta, passa mais um pouquinho. Tá, volta. Volta, vamos lá. Não, fica aí. Então, o complexo Golgi, quando a gente coloca lá, eles colocam lá como dobra, né? Eles falam assim que ocorre um processo de dobra das moléculas que são. O que é essas dobras? Cada bolsa ou cada dobra ou pilha, né? São bolsas em cima da outra, são compartimentos. Então, esses compartimentos têm características químicas, ácidas, o meio ácido, o meio mais básico, e ele faz o quê? Então, vamos, isso acontece com qualquer molécula sintetizada na célula. Então, olha só, o que é dobradura? O que é dobrar, compactar essas moléculas sintetizadas? Pensa numa proteína. Proteína, ela tem uma cadeia de aminoácidos. Quando entra essas cadeias de aminoácidos pós-síntese proteica no complexo golgiense, o complexo golgiense tem um ambiente que faz ocorrer essa dobra. O que é essa dobra? É fazer com que aquela proteína que está em um estado primário vá para o secundário, ou terciário, ou quaternário, criando, então, a conformação biológica para ela ter atividade biológica. Então, esse processo de amadurecimento ou empacotamento, que também tem livro que usa esse termo, é dar atividade biológica para o que foi. Perfeito. Só que aí falam assim, mas também não tem o armazenamento? Não falam que o complexo golgiense ele armazena? Esse negócio de armazenamento, pessoal, depende do tecido. A função da mitocôndria, lembra que nós falamos? Aí tem a função também do complexo golgiense. Como assim, professor? O complexo golgiense, dependendo do tecido que ele se encontra, ele faz atividade biológica, mas ele também faz o processo de armazenar. Exemplo, ele é responsável pela produção da enzima que vai constituir, a produção não, desculpa, ele armazena, da atividade biológica e origina a enzima que fica no acrossomo primário do espermatozoide. Perfeito, professor. Então, nesse sentido, é o armazenamento. Então, depende de onde eu estou falando. Entendeu? Da onde eu estou falando. Por exemplo, glândulas salivares. Essa saliva. Então, se eu for pegar o tecido da mucosa bucal e visualizar o complexo golgiense, ele é mais desenvolvido do que as outras organelas. A especialização para soltar essas glândulas. Quando você vai para um outro tecido, ele é menos desenvolvido. Sim. E outras organelas são mais desenvolvidas. A gente está sempre frisando isso, as funções, a gente está destacando as principais funções, mas essas funções de cada uma dessas organelas, ou seja, organóis, eles vão ficar mais ativos ou mais acentuados ou menos, determinado órgão que ele está participando, né? Está ali presente. E sempre lembrando que essas terminologias que são usadas, o que eles querem dizer? Eles querem dizer com isso. Certo. Então, eles também são chamados de dictiossomos, tá? Se você vê sinalizando aí a presença deles. Cada uma dessas pilhas recebe o nome de dictiossomos. Nas células animais, os dictiossomos geralmente se encontram reunidos em um único local que é próximo ao núcleo, tá? Então, é um destaque aqui. Nas células animais, eles estão mais próximos, então a quantidade deles presentes ali. Numa célula vegetal, geralmente há vários dictiossomos e eles estão espalhados no citoplasma. Não que eles não estejam próximos ao núcleo, mas também vão estar em outras regiões, né? Tudo bem? Funções agora do complexo golgiense. Eu pedi para passar, eu pensei que tinha terminado. É que eu falei, será que tá lá na frente? Tá aí. Então tá. O aparelho golgiense. Professor, não tem diferença a gente falar aparelho ou falar o complexo golgiense? Pessoal,
terminologia utilizadas dentro de um determinado período em que os equipamentos deram a possibilidade para que a gente pudesse entender e compreender como como a Tatá pegou e iniciou a aula colocando o Golgi, né, que é a pessoa que conseguiu observar pela primeira vez, o equipamento que tinha na época dava a visualização e a impressão de bolsas achatadas, né? E isso faz com que a gente fale assim, é uma coisa complexa, porque lá na frente, depois a gente vai aprofundar, a gente fala assim, mas que região entra? As proteínas entram pela região cis e saem pela região trans, ele tem estruturas diferentes. Isso antigamente não dava para perceber. Uai, mas solta, dava para perceber que tinha pedaços. Não sabia que era vesícula, bolsas, que se desprendiam dele. Não sabia isso, sabia que tinha fragmentos. Aí depois vai melhorando, então falava que era uma coisa muito complexa, porque dá para ver que substâncias entravam e saíam, mas percebia-se o quê? Que o que entrava pelo complexo golgiense e saía por ele, parece que eram coisas diferentes. Porque entrava com uma forma e saía com outra forma. E isso fazia assim, então era uma coisa complexa, porque tinha subníveis dentro canalículos dentro deles. Então, assim, você fala, agora o aparelho golgiense, qual é o sentido? É que aquela coisa mais complexa ela foi ficando o quê? Estratificada. Eu queria entender. Pega um processador. É o aparelho. Por que aparelho? Porque o processador, ele pode te dar, ele tritura, ele fatia, e as fatias, você tem peças dentro daquele aparelho, tem peças que a fatia tem tamanho, formas e espessuras diferentes, por isso o nome do aparelho. Então, o que se imagina? Que dentro do complexo golgiense ele é um aparelho que tem peças ou tem ambientes que, dependendo da substância que entra, vai dar a conformação da atividade biológica. Independente de qual seja. O aparelho golgiense, ele é um complexo. Por quê? Porque, cara, proteína, pensa em proteínas, são N proteínas estruturais e, N proteínas com atividade enzimática. Independente de qual seja, é o mesmo aparelho com várias... E ele vai fazer essas distinções, né? Entendeu? Então, assim, um só consegue dar a capacidade de atividade biológica muito diferente. Então, são etapas dentro. Então, só você pensar, eu pego aquele negócio, vai sair tudo fino, grosso, quadrado, triturado. Tem várias peças dentro daquele aparelho. Então, é um processo de... Se você lê aparelho, quer dizer, ele tem informações que quando você for ler complexo, não vai te falar de informações. É a linha do tempo. Tá? Muitas das substâncias que passam pelo aparelho de Golgi serão eliminadas na célula, indo a atuar em diferentes partes do organismo. Olha só que interessante. Por exemplo, como as enzimas digestivas produzidas e eliminadas pelas células de diversos órgãos, como estômago, intestino e pâncreas. Então, todos eles são órgãos que fazem parte ou são intermediários ali ao sistema, né, de digestão, e dentro deles eles são compostos, são órgãos, tem tecido e tem célula. Então, essas células possuem essa estrutura, o complexo golgiense. Então, eles vão também passar por ele as proteínas que vão ser trabalhadas dentro dela para se transformarem, terem essa atividade enzimática para poder fazer o processo de digestão, seja de carboidrato, proteína, enfim. Então, gente, o que é legal a gente adentrar nesse mundo celular é ver que, assim como nós olhamos para o nosso organismo e a gente sabe que ele é muito complexo, que ele sabe que ele tem várias regiões do nosso corpo, e essas partes do nosso corpo, seja a região do coração, seja a região do cérebro, seja a região gástrica, todas essas partes, elas conversam entre si. E isso se faz através da presença e da existência dessas unidades celulares,
e das estruturas dentro delas. Agora, Tá. vamos ressaltar uma coisa aqui, o aluno chato. Olha só, professor, então o aparelho, o Gustavo falou que o aparelho Golgi, se ele consegue, independente de N substâncias que nós produzimos, ele consegue dar atividade biológica. Como é? Volta lá um negócio lá. Ó, ele armazena, já expliquei o que é esse armazenamento. Ele transforma, já entendemos o que é essa transformação. Transformação é uma coisa simples que está entrando e vai ficar complexa porque ele vai criar conformações, né? Ó, lembrando, pessoal, ai, cara, uma coisa muito 10. Professor, por que eu tenho que entender isso? O que isso tem a ver com a minha realidade? Meu querido, muitas vezes, Tatá, muitas vezes, vou pegar uma coisa simples. Lipase. Não, tira a lipase. Vamos ver. Eu tenho mais simples, Jefferson. Ai, tomei leite da diarreia. Porque eu tenho uma deficiência que eu não consigo quebrar a proteína do leite, tudo bem? Uhum. Aí o pessoal muitas vezes acha, é genético. Não deixa de ser. Mas por que meus filhos não são? Uhum. Não tem. Se é genético, tinha que transmitir. É porque nós temos uma coisa que é herdada e uma coisa que não é herdada. Ai, meu Deus, como assim? Mais simples. Muitas vezes, o teu DNA, que vai produzir a tua enzima para tu digerir leite, está perfeito. Mas o teu complexo golgiense não foi confeccionado, ele não foi produzido na hora da divisão celular, deu um erro dentro do compartimento dele. E deficiência, ela é específica para uma coisa. Aí a enzima está lá, a enzima está primária, ela precisa ter atividade biológica para poder fazer a digestão da proteína do leite. Quando ela entra, perfeita, entra, ela não é montada, ela não é transformada corretamente. Certo. Ou ela está legalzona, só que o empacotamento, o que é o empacotamento? Empacotamento é quando ocorre a finalização da proteína, da enzima, adquirir a atividade biológica, aí tem uma bolsa do complexo que vai ser eliminada dele e vai até aonde, professor? Até o tecido da microvilosidade. A gente está falando do intestino. Microvilosidade. Então, porque tem a especialização. Sim. Então, assim, por que é importante? Porque muitas vezes não é o seu DNA que está errado. Pode ser a organela responsável. E o que tem a ver com isso? O que isso tem a ver é que ocorre um processo de intervenção medicamentosa diferenciado. Uhum. Não é aí com isso está se deixando. O que o pessoal faz hoje? Toma uma pílula que tem encapsulado lá nela uma enzima que vai fazer esse trabalho extracelular. Perfeito? Perfeito. Mas o que eles estão pensando agora? Os remédios de hoje. Pode guardar aí, meus queridos. Os remédios de hoje é o que está acontecendo com as vacinas ou com o tratamento de câncer. Como assim, professor? Estão deixando. Claro, isso vai levar um tempinho, mas já tem acesso, tá, pessoal? As pessoas que fazem isso, que descobriram, por exemplo, assim, tem gente que tem câncer, mas não é câncer genético. É ambiental. Quer dizer, o meu DNA está normal, mas o DNA ali foi alterado na somática, não na nuclear. Uhum. O que acontece? Eles estão trabalhando com o próprio material biológico da pessoa para corrigir um erro extranuclear. O erro não está no nuclear. O nuclear está produzindo a tradução correta. Uhum. A síntese pode estar no complexo Golgi, pode estar na mitocôndria, na maquinaria. Quem é a maquinaria das células? São as organelas. Então, os tratamentos de câncer, os tratamentos de algumas doenças estão sendo feitos com o próprio material do paciente hoje. Isso, e é importante por que isso, professor? Porque todo medicamento, toda droga que a gente toma, também tem um efeito colateral danoso. O pessoal que faz tratamento para câncer hoje, ela fica mais suscetível. Eu ia falar essa palavra, mas na verdade ela fica mais debilitada durante o processo por causa das drogas. Então quer dizer que quando eu uso o próprio material da pessoa não tem o quê? Reação. Uhum. É da própria pessoa.
Então ela não fica debilitada. Mas por que isso não vem à tona? A indústria farmacêutica. Agora pode continuar. Viu como é importante a gente ter esse conhecimento? Porque esse conhecimento expande para outras áreas. Perfeito, professor. Maravilhosa colocação. Quer ver uma coisa? Isso porque a gente está falando só de humanos. Imagina se a gente transpor todo esse conhecimento da janela para os peixes, para os anfíbios, para os cachorros, para os répteis. Doença, professor? Não. Outras, por exemplo, hoje vamos supor. Quer ver uma coisa bem simples? Eu estava pensando aqui. Hoje, cachorro. Cara, quando dá época de carrapato, aí tem aquele negócio né, que você toma uma pílula e toma um negocinho, parece uma carninha. Cara, cai tudo. É verdade. Tudo. E dura 3, dependendo, né? 3 meses. Né? Não fica. Pode botar o carrapato no cachorro, não fica. Professor, não tem como a gente tirar do próprio animal para ele ficar expelindo essa substância? Fica a dica! Aí eu quero saber isso de cachorro. Pensa no gado, que tem carrapato. Não, gente, outra, esse negocinho de carne é caríssimo! E pra um, e quando você tem 3, 4. E ainda tem uma coisa, se o cachorro for gordinho, pesadinho, é mais caro. Porque é por ter peso. É peso. Então tem como a gente utilizar, professor, alguma coisa do próprio animal, processar e dar pra... Tem, né? Mas... Entendeu? Isso é tudo uma maquinaria. É a maquinaria celular. Quando você sabe como essa maquinaria, complexo Golgi, mitocôndria, ela funciona, você usa isso ao seu favor. A seu favor. Perfeito. Quem é que pensa assim? Eu falei pensar, né? Mas eu sei que a gente sabe que ele não pensa, mas pensa, não sei. Os vírus! Os vírus usam a própria maquinaria da célula para poder sobreviver. Mas você não falou que o vírus não tem vida? Tá bom! Vai. Mas eles precisam de vida, né? Precisam de uma célula. Porque o negócio, na verdade, vida é uma ilusão. O negócio tudo é o quê? Sobrevivência. Desde que nascemos, né? Então a vida é uma coisa que a gente inventou. Na verdade, a luta. Sofrer. Gente... a gente falou já isso aqui, vamos falar. Outras substâncias, tais como um muco, que lubrifica as superfícies internas do nosso corpo, também são processadas e eliminadas pelo aparelho Golgiense. Então, a gente tem aqui o núcleo, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, vocês estão vendo aqui, e aí a gente tem próximo a ele o complexo Golgiense, tá certo? Que aqui sai do retículo endoplasmático. Só rapidinho, só trocar por essa. A cor muda, né? Quando você muda. Isso é falta de atualização. Tem que lembrar uma coisa, viu? Eles estão muito próximos. Por que eles estão próximos? É assim. Por que eles estão próximos? Porque tudo que é traduzido aqui tem que ser enviado logo para o complexo Golgiense, né? E outra coisa. O que isso está falando para nós, essa imagem? Porque nós estamos falando de tecidos especializados. Então, esse complexo Golgiense, esse aparelho Golgiense, ele é enorme dentro dessa célula. E está especializado. Como assim, professor? As outras organelas estão menos suprimidas, quer dizer, elas não estão desenvolvidas, mas elas estão funcionando. Tem mitocôndria. Tem mitocôndria aí para poder dar um ATP para o complexo Golgiense. Com certeza. Só que ele é mais desenvolvido. Só que tem uma coisa, tem uma especialização. Como assim, professor? Ele é especializado em produzir muco específico para aquele tecido. O muco intestinal é muito semelhante ao muco das vias nasais. E as substâncias são diferentes. O muco intestinal tem que garantir o pH para que o que nós comemos, principalmente na região do intestino liso, né? Delgado.
consiga absorver, vai criar um ambiente favorável para que o processo de absorção seja realizado com sucesso independente. Agora, na saliva também, só que o pH é diferente, no nasal é diferente. Então, a mesma estrutura, né, vai ter com ativações especialização. produzindo muco. Outra, É isso que professor, tá falando. que tecido que eu estou falando? Mucoso. Qual a mucosa? Nasal. Da onde, né? De onde? Isso. Agora, se eu estou falando do testículo, o que tem no testículo? Das células dissertórias que vai produzir o espermatozoide, ou o complexo Golgi, esse que está ali dentro, é o mesmo do nasal? O complexo mas a atividade passou por uma especialização, que é o amadurecimento específico do tecido. Então, ele vai produzir outro tipo de proteína, outro tipo de substância para realizar uma outra função. Por isso, quando a gente pega e fala assim, quando nós estamos fazendo algum trabalho, tem que ser, todos os trabalhos, tem que tomar cuidado, tem que pegar o aparelho intracelular da célula antes do seu amadurecimento específico. Aí você direciona para onde você quer. Quero fazer um trabalho. Células totipotentes, indiferenciadas, antes de ela se diferenciar. Sim, claro. Porque aí você direciona para onde você quer. Entendeu? Algum aluno pode falar assim, ué, então se eu quiser, eu posso pegar de qualquer tecido? Não. Antes da diferenciação. Dessa especialização. Especialização. Isso. Isso. Assim, Isso para não causar confusão, porque muitas vezes a gente pega um livro e vai falar, esse livro, nesse tecido, o complexo Golgi só produz isso. Ele só produz aquilo. Não é que ele produz. Desculpa, ele não produz. Ele só transforma. Aquilo. Isso. Ele perdeu a capacidade? Não. Ele se especializou. Ele é aquele processo de diferenciação. Então, tem que saber do que tecido está falando, porque não é tão fácil como eles pensam que é. Coisa maravilhosa, né? Perfeição. Sim. Olha, o principal papel, então, dessa estrutura é a eliminação de substâncias que vão atuar fora da célula. Processo genericamente denominado de secreção celular. Viu? Isso então, aí, o que marca, né? Mas isso aí é de forma geral. Geral. Isso é verdade, de forma geral. Agora, os exemplos que nós estamos dando são específicos, são especializados. Mas a gente não vai deixar de eliminar essas substâncias para fora, que vão atuar sempre fora. Algumas não, como nós vamos ver aqui, elas atuam dentro, que é o processo de digestão intracelular. Mas qual é o produto? Eliminar resíduos que podem alterar o processo dentro da própria célula. Então é fora. Exato. Tudo Lembra bem? aí que a gente já falou desse conceito, né? Plasmocitose, da fagocitose, tá bom? Olha aqui os lisossomos, gente. Lembra que nós falamos na aula passada? Lisossomo primário. Ele se une, então, com esses vacúolos e aí, junto com as suas enzimas, vão fazer esse processo de digestão do quê? Dessa partícula aqui que foi fagocitada. Professor! Por exemplo... do autofagia. Por exemplo, as organelas, todas as organelas, ela tem uma meia-vida, ela tem uma atividade, ela tem que ser substituída. Aqui nós estamos vendo, vamos só afinar aqui, ó. Por exemplo, aqui está a A, né? Cadê a B? É porque aqui tá focando uma coisa. A B. Não, tá, aqui está focando uma coisa. Deixa eu focar aqui uma coisa, ó. Esse rapazinho aqui, esse 1, que é o lisossomo, ele pode atuar em duas vertentes. Verdade. Ele pode atuar na digestão ou fragmentação ou roubar a energia de algo que está fora, que é fagocitado. Que a gente está vendo essa trajetória aqui. Exemplo. Macrófagos. O macrófago identifica um parasita, engloba ele, aí a gente fala na aula, quebra todinho, pega um pedaço da proteína, expressa para falar assim, ó, tem um invasor. Esse negócio de quebrar a proteína, não é que ele quebra.
Ocorre esse lisofagossomo que vai degradar, desmontar, e pega uma peça e apresenta. E as outras têm que ser degradadas e eliminadas por plasmocitose. A célula não fica com aquilo, aquele lixo exógeno. Pega só a partícula antigênica para fazer nosso... Isso. Agora, isso aí, e essa bichinha aqui, a mitocôndria, ela está produzindo ATP aqui dentro para que isso tudo ocorra. Isso tudo precisa de ATP livre intracelular. Aqui. Só que ela tem uma meia-vida. E a bichinha, quando tá começando, aí tem toda uma sinalização celular que o próprio lisofagossomo engloba ela e joga tudo que não para fora. Só que, professor, ela faz a limpeza do que está interno, que não funciona mais, não serve mais, como também aquilo que foi trazido, né, para dentro dela. Por exemplo, Alright? As enzimas digestivas do pâncreas, por exemplo, são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e levadas até as bolsas do complexo Golgiense, onde são empacotadas em pequenas bolsas que desprendem dos dictiossomos, que são cada uma dessas bolsinhas empilhadas, e se acumulam em um dos polos da célula pancreática. Quando chega o sinal de que há um alimento para ser digerido, as bolsas cheias de enzimas se deslocam até a membrana plasmática, fundem-se com ela e eliminam seu conteúdo para o meio exterior por plasmocitose. A produção dessa enzima digestiva pelo pâncreas é apenas um entre muitos exemplos do papel desse complexo, que é a secreção celular. Volta um pouquinho, Tatá. Aí, não, rapidinho. Bom, então, gente, vocês parei assim. Ei, professor, isso vai para fora, vai para onde? Esse está sendo eliminado, essa sujeira, cai tudo. É tecido. Gente, eu tenho um tecido aqui tá o vaso sanguíneo passando. E tem várias células aqui. Vai por difusão. Então, difusão é a molécula saindo. Vai passando de uma célula para uma célula, para uma célula, para uma célula. Chega no... Como é que a gente fala? Na luz, né? Na luz tem um nome, né? Quando a gente fala do... É um nome no negócio. Tem uma luz, é uma luz, a gente fala, como é que é? Não sei o quê. Aí cai na corrente sanguínea. E aí, pessoal, quando cai na corrente sanguínea, esses metabólitos, esses detritos, essa sujeira, o que acontece? Isso tudo tem que ser filtrado. Alguns deles são filtrados e eliminados pelo rim. A linfa que eu ia falar? Hã? É a linfa? Eu acho que aí é eliminado pelo rim, outros vão ser eliminados através do processo do fígado, que é eliminado pelas fezes, algumas substâncias são eliminadas pelo suor, pelos poros. Por exemplo, professor, tudo, por exemplo, antibiótico, pela urina. Só que os metabólitos, muitas vezes, eles são o quê? Aromáticos. Por isso, quando você pega e faz assim, quando tu tá tomando antibiótico, tu sente na boca assim um gosto diferente. Antibiótico tem um cheiro diferente. Porque são eliminações aromáticas. Então tem eliminação sólida, eliminação líquida, eliminação aromática. Cara, o processo é muito. E tem que ocorrer esse passo da aromática, tudo. Tem que sair tudo. Cai tudo na corrente sanguínea. Chegou ali um brilho. É engraçado isso, né? A gente já partilhou essa situação aqui. E quando a gente tem aquela afinidade com aquela situação, a gente... né? É incrível. Então agora, pessoal, nós estamos saindo de uma organela que nós enfatizamos na célula Está presente nas duas, né? Agora vamos para uma célula vegetal, que é assim, na vegetal. Que tem quase assim a mesma função, mas assim, a estrutura, por causa dos discos. Certo. Vamos lá, gente. São orgânulos citoplasmáticos discoides que se assemelham a uma lente biconvexa com cerca de 10 micrômetros de diâmetro. Eles vão apresentar duas membranas, presta atenção. Jesus! Fui eu que troquei. Apresentam duas membranas, será que foi agora? Acho que sim. Duas membranas envolventes, inúmeras membranas internas que vão formar bolsas
discoidais e achatadas, chamados de tilacoides, tá bom? Na próxima imagem Parece como se fosse uma mitocôndria, só que a mitocôndria, só que a mitocôndria internamente tem cristas. Tá falando do cloroplasto como tudo, né? Porque a mitocôndria também Tá. ela é dupla membrana. Sim. Só que aí ela tem cristas por invaginações. Aham, Ele já não. falar dela. Ele tem invaginações, só que essas invaginações são discoidais. Essas invaginações, porque tem pedacinhos que migram daqui para cá, Certo. daqui para cá, e aí mas tudo bem. Então, cada uma dessas pilhazinhas, como se fossem umas bolachinhas, uns pratinhos, são os tilacoides. Cada pilhinha dessa aqui forma um grano, tá bom? Grano. Vambora. Então, aqui a gente visualiza as estruturas, tá? Ó, Então, você... perfeito. Volta lá. Vai. Volta, porque não que é uma imagem de Isso. perfil. Agora, uma imagem de... de cima, viu? Quando eu falei assim, é que aqui tá achando que tá solto, tá? Não. Essa membrana, essa membrana aqui, vamos supor, ela fez uma invaginação, tá? Ó, isso aqui tá membrana, dupla, ela volta e tem também esses tilacoides sustentados pela membrana. É como uma mitocôndria, ela tem invaginação, só que essa invaginação, ela fez um prolongamento e tem esses tilacoides. É como se fosse uma crista mitocondrial invertida. Perfeito, professor. Essa parte rosinha, gente, a gente chama de estroma, né? Como se fosse o citoplasma aí dessa unidade. Como tá? se fosse o estroma, como se fosse a matriz mitocondrial. Também, que a gente que vai é o Isso. Aí a gente está vendo ali a presença dos ribossomos, presença do do material genético do cloroplasto, que é o DNA. Então, bora aqui. Como uma mitocôndria que tem Também DNA. tem. As duas estruturas, tanto o cloroplasto como o mitocôndria, tem material genético, né? Que é totalmente diferente do material do nuclear. Perfeito. Tanto de animal e vegetal. O espaço interno do cloroplasto é preenchido por um fluido viscoso denominado estroma, tá? Que vai corresponder às matrizes das mitocôndrias. Ai, meu Deus. Eu troquei. Sorry. E contém como DNA. Ok. As moléculas de clorofila ficam dispostas organizadamente nas membranas dos tilacoides de modo a captarem a luz solar máxima. Então a gente tem aqui, a gente não vai aprofundar nisso nessa aula, mas a gente tem aqui, ó, nessa região, um complexo que a gente chama de complexo de antena, que vai receber é ótimo, receber a iluminação solar, ativando essas moléculas para que ocorra o processo fotossintético, tá bom? A gente não vai adentrar nisso. Eles produzem moléculas orgânicas, principalmente a glicose. Qual é o que está aqui? Ok. Que serve de combustível para as mitocôndrias de todos os organismos que se alimentam, diretamente ou indiretamente das plantas. Até para o próprio vegetal, né? Que ele produz a glicose e a mitocôndria processa. Os cloroplastos vão produzir substâncias orgânicas através desse processo fotossintético. Nele, a energia luminosa é transformada em química. As matérias-primas que são empregadas na produção dessas substâncias são simplesmente gás, oxigênio, gás carbônico e água. Tudo bem? Região da mitocôndria agora, para a gente ir finalizando a nossa aula. As mitocôndrias são imersas no citosol, entre as diversas bolsas e filamentos que preenchem os citoplasmas das células eucariontes. Tudo bem? Então a gente está vendo ali o núcleo, complexo retículo endoplasmático próximo, complexo Golgi e as belíssimas carocinhos de feijão ali que são as mitocôndrias. Elas são verdadeiras casas de forças das células, pois produzem energia ATP para todas as atividades celulares. Essas mitocôndrias, cujo número varia de dezenas de centenas dependendo do tipo da célula, como o professor bem frisou isso aqui na aula, estão presentes praticamente em todos os seres eucariontes, sejam animais, plantas, algas, fungos e protozoários. Então aqui a gente tem aquela que o professor falou, essas invaginações formando, no caso das mitocôndrias, as cristas mitocondriais, tá? E aí a gente tem aqui a matriz mitocondrial. Seria o estroma. Isso, corresponde ao estroma lá, os grânulos, ribossomos, o DNA, material genético, perfeito, tranquilo. Na matriz e na membrana interna existem várias enzimas responsáveis pelas reações químicas desse processo, que é a respiração celular. Galera, finalizamos mais uma aula e a gente te aguarda para a gente fazer aquele bate-bola de jogo rápido. Tchau!